Pessoal, vamos começar com uma pergunta interessante para que a gente possa começar aí a pensar, a estimular o nosso pensamento, a nossa imaginação. Então, quais serão as razões pelas quais esses documentos eles são vitais, eles são realmente muito importante para o supervisor? Eu diria que eles são realmente os mais importantes, na qual sem ele o supervisor não consegue avançar na carreira. Então, o porquê, antes de eu revelar o nome desses documentos e por que eles são importantes, vamos colocar aqui a razão pelos quais eu entendo que eles são críticos a vocês, líderes, supervisores, coordenadores, encarregados e monitores de produção. Vamos lá. Primeiro é porque ele mantém aí os seus custos de produção, os seus custos operacionais sob controle. E para que você seja competitivo perante vários players, vários concorrentes, é necessário que você tenha os seus custos operacionais pelo menos sob controle, ou seja, de acordo com como ele está budgetado, como ele está no orçamento. Então, essa aí é uma primeira razão pelo fato desses documentos serem importantes. Vamos lá, a segunda razão. E esses documentos, pessoal, eles garantem principalmente os custos de mão de obra, os custos de matéria-prima, porque os custos de matéria-prima muitas vezes de um ano para outro sobe quase 100% ou mais de 100%, principalmente se tem variação cambial, e a mão de obra nós não podemos desperdiçar em hipótese alguma. Então, esses documentos eles são importantes porque ele mantém esses custos, como a gente exemplificou agora, sob controle. Um outro fundamento importante, uma outra razão para que esses documentos sejam vitais, é que ele constrói a base da gestão da produção, né? Ele constrói aí o alicerce com o qual a gente menciona, né? Então esse alicerce, esse fundamento é importante para que tudo que venha após essa constituição de alicerce ela seja sustentado. É como na construção, pessoal. É importantíssimo que você tenha um alicerce robusto, um alicerce muito bem feito, muito bem fundamentado, muito bem planejado, muito bem construído, porque se você não tiver isso, realmente a chance de você de ter trincas aí na sua parede, na estrutura da sua casa, vai ser realmente muito latente, vai ser muito visível. Então, preste bem atenção no conteúdo de hoje, que nós vamos falar em relação à importância desses documentos para que você construa aí um bom alicerce, um bom fundamento na gestão da produção. Uma outra razão é que, uma vez que esses documentos sejam valorizados e seguidos na prática, bem como estendido para toda a equipe na produção, ele vai garantir, ele vai manter um processo estável, evitando que você tenha aí um excesso de anomalias. Todo processo produtivo tem anomalia. O que é importante é que sejam poucas anomalias, para que você tenha realmente uma tranquilidade e tempo, principalmente, para que você possa ajudar o seu gerente a atingir as metas departamentais, que é o que leva você a ser promovido. Então, realmente, quando você tem um processo estável e que evita você ter muitas anomalias, é como você estivesse andando numa rua cheia de buraco, né? A rua com buracos são as anomalias. Quando você não consegue evitá-las, quando você não tem um processo estável e robusto, essas anomalias vão crescendo. E quanto mais anomalias, quanto mais buracos você tem na pista, mais devagar é o seu processo, mais devagar é o seu carro, fazendo com que, dependendo do tamanho desse buraco, das anomalias, ele engula inclusive o supervisor da produção e não somente a produção da sua empresa. Então é muito importante você evitar esses buracos, você evitar essas anomalias de uma forma crescente, para que você tenha um processo robusto e possa ter velocidade, possa ter tempo para respirar e combater aí os principais problemas, ajudando o seu gerente imediato a atingir as metas dele. Então eu te dei aí 3 razões para que você entenda o quanto esses documentos que eu vou começar a revelar a partir de agora são importantes para você.